Explica, Mato, para mais um vídeo, desta vez para a resolução de um problema do Exame Nacional Matemática A 2019, época especial, item 15. E diz o seguinte: a figura 3 é uma fotografia da torre da Igreja de São Pedro, situada em Zurique, na Suíça. Nessa torre encontra-se um dos maiores relógios da Europa. Na figura 4 está representado um esquema desse relógio. No esquema, o segmento de reta EF representa o ponteiro das horas. Relativamente à figura 4, sabe-se ainda que o círculo de centro E está inscrito no quadrado ABCD. EF é igual a 3,5 e AB é igual a 9. Seja H a função que dá a distância em metros da extremidade do ponteiro das horas à reta AB, T horas após as 0 horas. Determina, em função de T, uma expressão analítica da função H. Bom, eu vou em primeiro lugar encontrar aqui um pouco de espaço para resolver o problema, deixando aquilo que é relevante para a resolução do problema, que é a figura, vamos trabalhar na figura, os dados do problema e aquilo que é pedido. E eu costumo dizer que é importante começarmos a fazer uma ponte entre aquilo que é pedido, entre aquilo que dão no enunciado e aquilo que é pedido. E essa ponte começa a fazer-se logo por uma reflexão naquilo que me estão a pedir realmente, que é a expressão analítica da função H. O que é que representa a função H neste contexto? É a distância, portanto, estar focado nisso, a distância do ponto F à reta AB, portanto, é esta distância aqui, ok? Reparem que estamos aqui num movimento em que nós estamos aqui apenas a ver uma posição do movimento, mas devem ser consideradas outras posições, para ver se aquilo que vamos fazer resulta para qualquer posição, ok? Para qualquer instante. E eu vou começar então exatamente por escrever um início daquilo que me estão a pedir, é uma função H em função de T, e portanto eu quero aqui uma expressão para esta função. Nestes exercícios, neste tipo de exercício, eu também costumo dizer o seguinte: é importante neste exercício, tal como eu acho que é importante nos outros exercícios deste tipo, que é não estar logo obcecado por estar a ver aqui a variável t, não começar por aí. Começar sim por, primeiro, entender o movimento, entender o que é que representa aquilo que queremos, neste caso a função H, o que é que representa, que já vimos, é então esta distância, e pensar como é que eu posso escrever esta distância em função dos dados que me estão a ser dados diretamente, trabalhando com as letras da figura e sem estar a pensar na variável t para já, ok? Então, pensando nos dados que tenho no enunciado, eu vou tirar os dados aqui para a figura, para ser mais fácil. Recomendo também que façam isto. Ora, reparem, o lado do quadrado é 9, portanto eu posso dizer que aqui é 9, porque ao registrar aqui os dados na figura, posso tirar conclusões imediatas. Reparem, se aqui é 9, eu já sei que este raio é metade de 9, é 4,5. Portanto, eu vou já escrever aqui também, 4,5 é esta distância, ok? É aqui dada, este 4,5 vem então do 9 a dividir por 2, é imediato, não é? Sei também este 3,5, que é a distância de E a F, 3,5, e agora quero escrever esta distância de F à reta AB. Reparem, a distância é o tamanho então deste segmento, visto, é um segmento perpendicular à reta AB, a distância é o caminho mais curto, ok? Na perpendicular, a distância deste ponto à reta. E eu posso, para estar no alinhamento deste segmento aqui, vou considerar aqui a projeção do ponto F neste segmento então vertical. Vou até chamar aqui um outro ponto, reparem, só para ajudar na explicação, A, B, C, D, E, F, vou chamar aqui ponto G, ok? Ponto G. E reparem que eu aqui já consigo dizer qualquer coisa. Se eu reparar que a distância do ponto G à reta AB é a mesma distância que está a ser dada por H, ok? Porque a distância do ponto G à reta AB é a mesma distância do ponto F à reta AB. E isto para qualquer posição, podem e devem considerar outras posições para ver se não há alterações, mas por exemplo, se o ponto F estivesse aqui nesta posição, eu considerava na mesma a projeção, que vinha para aqui, não é? O ponto G já viria para aqui, e neste caso, a distância do ponto F à reta lá em cima era a mesma distância do ponto G lá em cima, portanto, por aí tudo bem. Então, mas reparem que olhando aqui para esta parte da figura e olhando para esta, eu já consigo dizer aqui qualquer coisa, mas também consigo dizer qualquer coisa que me traz um problema, que é o seguinte: olhando para esta parte de cima, eu posso dizer que a distância é dada por 4,5 menos GE, porque reparem o que é que se está aqui a passar, olhando aqui para esta posição inicial. Inicial não é a posição inicial, porque na posição inicial o ponto F está neste segmento aqui vertical.
mas para esta posição que é dada na figura. Se eu considerar 4,5 é este raio todo, não é? É a distância de E à reta AB. Se eu subtrair GE, fico realmente com a distância que me estão a pedir. Agora, podem estar a pensar, bem, mas se o ponto F estiver cá em baixo, já não era 4,5 menos GE, já seria 4,5 mais GE. Ok, é verdade. Então eu posso estar aqui, mas é menos GE ou é mais GE? Não sei, para já. Eu ainda não escrevi, eu não sei o que é que vai sair aqui do GE, porque isto não pode ficar assim, não é? Eu tenho que escrever esta expressão em função de t. Eu apenas simplifiquei o meu problema, digo, bem, em vez de estar a pensar agora nesta distância, já estou a pensar no GE. Mas realmente tenho aqui um problema. É menos GE ou mais GE? Depende da posição, não é? Se calhar isto até me pode dar aqui uma função por ramos. Ou seja, para um determinado intervalo para esta amplitude aqui, eu posso ter 4,5 menos GE, e para outro intervalo, se esta amplitude variar entre outros valores, eu posso ter 4,5 mais GE. Bem, até pode ser. Então eu vou fazer o seguinte, e eu recomendo também que façam o seguinte, concentram-se para já numa, porque esse problema até descobrindo o GE pode até eventualmente ficar resolvido. Então vou concentrar nesta parte, ok? E vou fazer com o menos, porque aqui eu sei que é menos, não é? Se depois de eu descobrir GE e escrever isto em função de t, vou analisar a situação que já vi aqui. O problema está resolvido aqui com menos ou não? Se não está, eu tenho que dividir isto em duas funções e dar uma função por ramos, ok? É importante que estejam atentos a isto, porque em alguns problemas pode dar uma função por ramos. Bom, mas eu aqui vou continuar a ver se vou ter que ir para uma função por ramos ou não. Bem, então o meu foco agora é este GE. É este GE porque eu tenho que escrever aqui uma expressão em função de t, tenho que mexer agora neste GE. E para mexer neste GE, eu visualizo aqui um triângulo retângulo, não é? Da qual conheço a hipotenusa, tenho aqui esta amplitude θ, eu defini aqui esta amplitude θ, quero saber o cateto adjacente. Bem, cateto adjacente com a hipotenusa, qual é que relaciona? Cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno que relaciona. Então eu vou exatamente fazer isso, aplicar aqui o cosseno, portanto, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o tal GE, a dividir por hipotenusa, que é 3,5. E daqui posso tirar que, portanto, o 3,5 pode passar a multiplicar, é a operação inversa, fica 3,5 cosseno de θ igual a GE. Ok? Bom, eu gosto, agora só um pormenor pessoal, ok? Vou escrever assim. Sabemos então que GE é igual a 3,5 cosseno de θ. Reparem que eu já podia então eu posso substituir aqui GE por 3,5 cosseno de θ? Bom, podia, mas não está em função de t, eu quero em função de t. Mas eu já tenho o GE escrito em função desta amplitude θ. Será que eu agora consigo relacionar este θ com o tempo em horas que vai passando a partir das 0 horas? Bem, vamos pensar assim. Esta amplitude é a amplitude que o ponteiro das horas tem aqui com este segmento vertical, não é? Vamos pensar, bem, se o tempo passar para o dobro, esta amplitude também passa para o dobro. Reparem, o tempo anda sempre à mesma velocidade, o ponteiro das horas anda sempre à mesma velocidade. Portanto, se o tempo das horas passar para o dobro, esta amplitude também passa para o dobro. Se o tempo das horas passar para o triplo, esta amplitude também passa para o triplo. Ou seja, há aqui uma relação de proporcionalidade direta entre este θ e o tempo. Bom, e quando estamos numa relação de duas grandezas que são diretamente proporcionais, até pela regra 3 simples nós conseguimos uma relação entre elas. E se eu conseguir uma relação entre elas, venho aqui substituir o θ por qualquer coisa em função de t. Como é que podem fazer isso? Pela regra 3 simples, ou, eu vou até aqui relembrar as tabelas de proporcionalidade direta, basta terem dois valores correspondentes das duas grandezas, no contexto do problema, ok? Mas isso é fácil de fazer. Dois valores correspondentes, até conseguimos vários, eu vou aqui referir isso, vários valores correspondentes entre o tempo e aquela amplitude θ. Vou aqui escrever então, aqui esta é a linha das horas, por exemplo, portanto o tempo está em horas, ok? Vou colocar aqui t, e aqui é a linha da amplitude daquele ângulo que eu defini ali, ok? Amplitude do θ, ok? Bom, vou aqui fazer uma tabela,
porque a profundidade direta é fácil de observar nestas tabelas. E vou colocar aqui, reparem, algumas células, porque só precisávamos portanto, até de 4, ok? Mas, portanto, podem utilizar uns valores ou outro, tanto faz. Vou colocar aqui assim. Por exemplo, devemos encontrar então aqui valores correspondentes entre as horas e amplitudes. E eu penso assim, bem, então vamos ver. Passado uma volta completa, que é o mais fácil aqui de analisar, não é? Uma volta completa, esta amplitude, se eu pensar a amplitude em radianos, posso pensar em radianos ou em graus. No fim, só temos que saber em que unidades estamos a trabalhar, ok? Mas se eu pensar, por exemplo, em graus ou em radianos, eu estou mais habituado a pensar em radianos, ok? Mas eu falo das duas expressões, das duas formas depois aqui na expressão. Portanto, uma volta completa corresponde a 2π, que é o 360 graus em radianos, não é? 2π, e uma volta completa em tempo, a questão agora é esta, em tempo, em horas, quantas horas são? Até o ponteiro das horas dar uma volta completa, quanto tempo passou? Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 horas. Passado 12 horas o ponteiro dá uma volta completa, que corresponde então à amplitude 2π, 12 horas. Mas eu podia pensar só em meia volta. Reparem, quando o ponteiro passam 6 horas do instante inicial, das 0 horas, não é? Passam 6 horas, corresponde a que esta amplitude θ corresponde a π em radianos. Se fosse em graus, eu colocava aqui 180 graus. Bom, como já temos a relação, nem precisava de ser, bastava ter uma relação destas, ok? Eu agora só coloco aqui, bom, então, para t horas, qual é a amplitude θ? E agora isto é o equivalente à regra 3 simples. Podiam até fazer uma regra 3 simples que seria, ok, 12 horas corresponde a 2π, então t horas corresponde a θ. E podiam dizer que θ é igual a 2π vezes t a dividir por 12. A regra 3 simples é aplicável quando estamos numa relação de proporcionalidade direta. Mas também olhando aqui para a tabela podem fazer assim, ok, seguem o mesmo sentido. Eu sei que θ a dividir por t tem que ser igual, e reparem, eu fiz θ a dividir por t. Então tenho que fazer π a dividir por 6. Ou podia fazer 2π a dividir por 12. Se eu fizesse t a dividir por θ, então fazia 6 a dividir por p. Ou 12 a dividir por 2, por p não, 6 a dividir por π. Ou 12 a dividir por 2π. Bom, reparem que aqui, agora é fácil tirar o valor de θ. θ é igual a π, portanto o t passa a multiplicar e ficamos assim. Reparem que aqui vai dar a mesma coisa. Este 2 simplifica e fica cá um 6, ok? Bom, regra 3 simples, ou analisando aqui a tabela de proporcionalidade direta, vocês conseguem uma relação entre a amplitude que nós ali consideramos e o tempo. E por isso já conseguimos aqui escrever que GE é igual a 3,5 cosseno, e agora, onde eu tenho θ, vou colocar então π t sobre 6, ok? E reparem que já está em função de t. Eu agora já consigo escrever aqui, e agora vou falar de outras situações que tinha referido aí no início, ok? Fica 4,5 menos 3,5 cosseno de π6t, ok? Reparem, agora vamos analisar a tal situação que eu disse há pouco. Se o ponteiro estiver aqui, portanto, vamos supor que o ponto F estava nesta posição, e eu tenho aqui, o ponto G estava aqui, o ponto F estava aqui. Reparem que a amplitude que eu considerei já seria esta. Já seria esta amplitude aqui. Toda, não é? O θ já seria isto tudo. Reparem que quando estou naquela posição inicial, o θ é uma amplitude de um ângulo agudo, portanto está entre 0 e 90 graus, e entre 0 e 90 graus o cosseno é positivo ou negativo? O cosseno é positivo. Por isso eu aqui estaria a subtrair. Se eu tivesse o ponto F nesta posição, reparem, eu posso manter ali o menos. Porquê? Porque este cosseno vai dar negativo e menos com menos dá mais. Porquê que o cosseno vai dar negativo? Porque é o cosseno desta amplitude aqui. Eu tenho na mesma menos GE, mas como, reparem, eu tenho aqui menos 3,5 vezes cosseno de π6 sobre t, mas se estivermos num tempo em que corresponde ao ponto F nesta posição, este cosseno vai dar negativo porque estamos a falar de uma amplitude entre
portanto, π sobre 2 e 3π sobre 2, que vai até aqui, a este lado. E como o cosseno dá negativo, este menos com este menos vai ficar mais e vai fazer a soma, vai ficar o 4,5 mais esta distância. E, portanto, neste caso, não é necessário definir aqui qualquer função por ramos, embora no início era bom que reparassem nisso para eventualmente prevenir outros problemas onde isso possa acontecer, mas neste caso definido GE da forma que foi definido, através do cosseno, portanto porque as condições do exercício assim o permitiram, nós vemos que esta função que aqui está, ora assume valores positivos, se estivermos aqui nestas posições que podemos observar no início e realmente estamos a 4,5 a subtrair, ou se tivermos que adicionar, a própria função faz isso porque ela é negativa e menos com menos dá mais. E portanto fica assim definida para qualquer instante t a função que dá esta distância aqui. Já agora reparar no seguinte, imaginem que aqui tinham falado não em radianos, mas em graus. Ok, ia dar ao mesmo, mas aqui teriam no fim uma função que é igual, é a mesma função, mas a unidade é diferente. Aqui em vez de dar, aqui tinham 360 graus, aqui tinham 180 graus. Ao fazer aqui as contas, iria aparecer o equivalente ao π sobre 6, que é 30 graus, e teriam era que escrever assim, 30 graus vezes t. E teriam que dizer se estavam, este θ, nós dizemos o que é que representa, ok? Quando consideramos isso na nossa resposta, eu vou dizer assim, θ é a amplitude, eu vou dizer em radianos, ok? Podia dizer em graus e apresentava este resultado, é a amplitude em radianos do ângulo, eu vou dizer aqui FEG. FEG. Claro que já tinha dito, eu não vou agora escrever, mas já tinha dito que o ponto G é a projeção do ponto F neste segmento. Bom, fica assim resolvido o problema. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até uma próxima.